Esta noite nos reunimos e lamentamos. Lamentamos os bebês, as crianças pequenas, os homens, as mulheres e as crianças, e os soldados da IDF massacrados no pior ato de violência em massa, assassinato contra nosso povo desde o Holocausto. Mas fazemos mais do que lamentar. Mantemos nossa cabeça erguida, estamos juntos e prometemos que derrotaremos esse mal. Sim, sim. Sim, estamos em choque. Nós somos. Mas também não devemos nos surpreender. O que vivenciamos no dia 7 de outubro, e desde então era tristemente previsível. Nós alertamos contra isso. Houve dois elementos que se uniram na terrível e perfeita tempestade de 7 de outubro. O primeiro é o perigo do Islã radical, ou mais precisamente, o nazismo islâmico radical, que está constantemente à espreita na fronteira de Israel. A segunda é a preparação contínua da civilização ocidental por meio de universidades, da mídia e das mídias sociais, para que, quando chegasse a hora e os nazistas islâmicos viessem para executar o ato de genocídio, muitos no Ocidente o celebrariam, justificá-lo e não mais distinguir entre o bem e o mal. Nós os avisamos do que viria do rio até o mar. A Palestina será livre. Nós os alertamos sobre os perigos de esse slogan ser usado para curtidas e compartilhamentos e sinalização de virtude de celebridades no TikTok e no Instagram. Em 7 de outubro, o Hamas nos mostrou o que realmente significa do rio ao mar. Significa Etbek El Yehud, eslote os judeus. E na última semana, em cidades e universidades ocidentais ao redor do mundo, no mundo todo, vemos os dois cantos lado a lado, em que os assassinos se misturam com seus idiotas úteis ocidentais. Os progressistas ocidentais foram enganados. Você foi enganado. Alguns receberam um alerta, mas outros sofreram uma lavagem cerebral que os desumanizou. Vilipendiar e demonizar os israelenses que, por enquanto, estão longe demais. Agora, nada é novo sob o sol. Já vimos isso há mais de 3 anos e meio. 1000 anos de experiência judaica, experiência vivida. E o trauma geracional que carregamos em nossos ossos, que constitui nosso privilégio judaico. Nós alertamos que essa obsessão desproporcional por Israel, essa desumanização dos israelenses, dos sionistas e da IDF não passava do ódio mais antigo com novas palavras. E nós avisamos aonde isso levaria. E estamos arrasados por termos provado que estávamos certos. Essa demonização de Israel não é progressiva. Não é pacífico e com certeza não vai liberar a Palestina. É uma responsabilidade de sangue dos tempos modernos, calculados para incitar, preparar o caminho e justificar um genocídio. Israel é uma das maiores histórias já contadas. Sua difamação é uma das maiores campanhas de difamação na história do mundo. Esse mal, esse nazismo islâmico radical, à espreita em nossas fronteiras, estava esperando pela chance de exterminar nosso Estado-nação democrático judeu. Ele olhava o nosso futuro nos olhos. Ele viu uma possibilidade de Israel em paz com a região e não a aceitou. Ela se propôs a exterminá-lo antes mesmo de ele nascer. Mas temos novidades para você. Quando dizemos nunca mais, estamos falando sério. Quando você nos diz que quer nos matar, acreditamos em você. E quando você se propuser a fazer isso da maneira mais horrível, nós o derrotaremos. Ao povo palestino e a todas as nações, estendemos as mãos como bons vizinhos, mas precisamos que você nos ajude a derrotar esse mal, porque não importa
se o chamamos de Hamas, ISIS ou Hezbollah. Esse mal que nos criou para nos destruir também destruirá você. Sabemos que você entende isso melhor do que os chamados ativistas em seu camp e o teclado da mídia social, em nossos feeds do Twitter. E agora é a hora de agir. Para as universidades ocidentais e os círculos progressistas nos quais esse massacre foi comemorado, justificado ou minimizado, pendure a cabeça. Parem de dizer a si mesmo e a todos os outros que vocês precisam fazer o trabalho e fazer algum trabalho por conta própria. Seus preconceitos inconscientes contra o povo judeu estão à mostra. E seu sonambulismo por um caminho pavimentado por milênios de ódio aos judeus. Sua BDS é a face amigável de um empreendimento criminoso e é hora de ir atrás dela. É hora de a polícia perceber que seu movimento está incitando o assassinato. E seu suposto antisionismo é o mesmo sistema de crenças racistas e genocida. O antisionismo é antissemitismo. E quando vocês se encontrarem discutindo sobre quantos bebês foram assassinados, decapitados ou queimados porque esses bebês eram judeus, como diz uma pessoa, pergunte-se por que seus aposentos judaicos estão vazios. O que aconteceu em Kibbutz Benri e Kibbutz Nios, no Supernova Music Festival, foi tão sádico, tão bárbaro e brutal, que a palavra terrorismo é boa demais para descrevê-lo. Mas se você não pode nem mesmo chamá-lo assim, se você se esconde atrás de palavras como militantes, é complicado. Bem, mas a ocupação, a resistência ou a descolonização, se você não pode condenar inequivocamente o estupro, decapitação ou tortura de inocentes e sequestro de avós, algum sobrevivente do Holocausto, de seus leitos doentes, então você é testemunha de Lagoas. É uma máquina de propaganda com a qual você nem sabe que está sendo enganado. Hoje também vou praticar gratidão. Modani, sou grato por nós, o povo judeu, que temos um Estado forte nos defendendo, defendida por um exército de cidadãos tão ético quanto qualquer outra força na história. Nós estamos lado a lado com a família dos israelenses e americanos mantidos como reféns por terroristas do Hamas. Apelamos para o mundo, para cada estado, a ONG, a ONU, para puxar cada alavanca e não mediu esforços, exigindo que os reféns fossem libertados. Traga-os para casa, traga-os para casa. Amigos, acima de tudo, sou grato por isso. Nas gerações futuras, o povo judeu ainda viverá e amará, e prosperará e estender a nossa mão ao mundo.